Todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor. Aleluia. Vamos começar orando. Aleluia, Jesus. Pai, nós consagramos esse momento a Ti. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Ó Pai, fala ao coração de cada um. Que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, como a pastora Débora estava falando, nós estamos passando por uma nova etapa. Domingo que vem, nós vamos estar comemorando Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E em todo o tempo, nós estivemos falando sobre o reino de Deus, o que é ser reino de Deus, todas as palavras, se você vai vendo, vai culminar numa preparação para a descida do Espírito Santo. Então, o título dessa pregação é Se Preparando para o Derramar do Espírito Santo. Porque nós precisamos entender que o Espírito Santo quer habitar no nosso coração e também manifestar a sua glória. Nós precisamos manifestar a glória de Deus na vida, na sociedade, na escola, na universidade, no trabalho. Não é só vir aqui, né? E é muito bom vir aqui. Hoje estava uma maravilha, uma delícia em todos os sentidos, espiritual, físico. Mas é também no dia a dia, na nossa vida. Então, vamos começar em Atos, é sempre revista atualizada, só para lembrar. Em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lembra que nós falamos sobre isso, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aleluia, essa é a nossa esperança. Do mesmo modo ele vai descer ali, naquele monte. Glória a Deus. Então, nós estamos nos preparando para essa descida. Nós estamos preparando cultos que vamos falar sobre o Pentecostes. Então, primeiro ponto que eu queria que você examinasse nessa passagem se encontra em Atos 1, nos versículos 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o primeiro ponto que a gente vê nos discípulos é uma fome de Deus. Uma fome de Deus de receber uma visitação do Espírito Santo. E, consequentemente, obediência às ordens de Jesus. Anteriormente, o que a gente percebeu quando Jesus morreu na cruz?
2 foram para o caminho de Emaús. Alguns estavam tristes ali, né? Estavam abatidos, ficavam em dúvida, Jesus vai ressuscitar? Era aquela tristeza, não tinham ainda visto, estava como nós fizemos até os podcasts, né? Faltou o amor ali, depois faltou a esperança, e depois a fé, né? A gente estava falando do amor, a esperança e a fé, cada momento que eles passaram ali. Então, nós precisamos obedecer à voz de Deus. E eles obedeceram, meus irmãos. Eles, como nós vamos ver nos versículos a seguir, eles obedeceram o que Jesus falou. Nós precisamos ansiar por sua presença, desejar de todo o coração um renovar do Espírito Santo. Não podemos nos contentar com uma vida com Deus medíocre. E obedecer a sua palavra demonstra nossa fidelidade. Amém, meus irmãos? Quando nós ansiamos a presença do Senhor, quando nós ansiamos, eles não tinham ideia do que iria acontecer ali, em Atos 2, né? Na descida do Espírito Santo. Mas eles ansiavam e eles obedeceram à voz do Senhor. E é tão lindo, né? No versículo 4, quando Jesus fala assim, e comendo com eles. Hoje tivemos um almoço de comunhão. É tão lindo quando Jesus, toda vez que Jesus estava comendo, né? Ou seja, um momento de intimidade. Era uma presença maravilhosa, tanto é que os dois no caminho de Emaús, quando partiram o pão, reconheceram e ele desapareceu, né? Coisa linda, a intimidade com o Senhor. Precisamos ter essa intimidade. Então, vamos estar atentos, vamos ter fome de Deus. Essa semana, vamos começar a ansiar, a desejar o derramar do Espírito Santo. Amém? Vamos obedecer às suas ordens, não vamos ficar dispersos. Vamos estar aonde Ele quer que a gente esteja, no momento exato para essa descida, amém? Que vai ser sempre, né? Porque ali a gente vai estar comemorando a descida, mas a descida é todo dia, é em todo momento. Então, o segundo ponto que eu vejo aqui, muito importante, é que eles perseveravam unânimes em oração. Isso é uma coisa muito importante. Atos 1, versículo 14, diz assim. Primeiro vou ler o 12 e o 13 para ter o contexto, né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, né? Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Gente, olha que maravilha. Que diferença, né? Até os irmãos de Jesus já estavam ali. Os irmãos que em algum momento não creram, ficaram em dúvida, né? De repente, agora, o Espírito Santo estava movendo naqueles corações. E eles estavam todos ali, perseveravam unânimes em oração. Uma igreja tem que perseverar unânime em oração. Né? Nós precisamos estar em concordância quanto à oração. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma coisa meio dispersa. Tem que ter unanimidade, meus irmãos. Amém? Vocês estão me entendendo? Primeiro, uma fome de Deus, uma obediência às suas ordens, de ficar ali, né, em Jerusalém. Agora, essa unanimidade. Você vê que agora acabou, não tenho mais dúvida, eu não tenho mais confusão. Agora eu estou ali em unanimidade. A igreja precisa estar em unanimidade. Amém? Em nome de Jesus, por favor, que o Espírito Santo possa estar falando ao nosso coração. E a igreja também não é só uma igreja local. A igreja de Cristo precisa estar em unanimidade. Nós somos diferentes. Nós pensamos diferente. Então, algumas coisinhas talvez não vá juntar tudo. Mas em oração tem que ter unanimidade. Amém? Então, nós precisamos estar em concordância, porque em Mateus 16 fala assim, vamos lá ver, Mateus 16. Vamos pegar ali? Que daí eu já... Acho que eu não estou enxergando. Mas diz assim, é que eu sempre gosto da Bíblia, que está toda pintadinha. Mas em Mateus 16 diz assim,
versículo 19. E tem todo aquele discurso da confissão de Pedro, né? Mas ele fala assim... Primeiro, no versículo 18, ele fala assim... Também eu te digo que... Vamos ler o contexto. Eu gosto de ler o contexto para não ficar nenhuma dúvida. Ele perguntou assim, no versículo 14... No versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia, isso foi antes, né, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quando nós estamos unânimes em oração, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. É preciso uma união, meus irmãos. É preciso quebrar arestas. Perdão, é preciso nos unirmos cada vez mais. Porque quando nós estivermos, quando formos um, as portas do inferno não prevalecerão. E outra coisa que acontece também. Mateus 16, agora 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. São duas afirmações poderosas. Mas quando há uma unanimidade em oração, nós precisamos ser um. Como a igreja de Cristo, como a igreja de Cristo, eu estou falando em geral. A igreja dividida, reino dividido não prospera. O que o diabo tem mais feito na igreja? Dividindo. Nós precisamos, eu falo com muito temor, que nós precisamos nos unir. E precisamos nos unir em oração. Eles perseveraram, ali não tinha mais diferença, não tinha mais dúvida. Os irmãos de Jesus estavam ali. Maravilha, aleluia. Maria sempre essa mulher maravilhosa, perseverando até o final. Então, nós precisamos entender que a união do povo de Deus destruirá as obras do diabo, em nome de Jesus. Somos nós que temos que lutar, unidos. Amém? É muito importante que a gente entenda esses conceitos. Em Amós 3:3 diz assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não, né? Não está. Nós precisamos ter acordo. Nós precisamos estar de acordo. Ainda que sejamos diferentes. E glória a Deus que somos diferentes. Glória a Deus, porque somos um corpo. Um outro ponto que nós vemos aqui nessa preparação para essa descida do Espírito Santo é que Pedro, né? Eu não vou ler todo o texto, mas está ali em Atos 1, do 21 ao 26. Ele vê que está faltando um lugar. Que Judas, né, que se suicidou, ele se perdeu, precisava de um 12º. E 12 é o número de governo. E vocês podem abrir a Bíblia em casa e vocês vão ver que a sorte sai para Matias. E ali eles foram e colocaram Matias naquele lugar. Então, é como se fosse uma organização da igreja, uma organização do ministério, uma organização da nossa casa. Aí a pergunta que me veio é, você tem dado prioridade para a casa do Senhor? Você tem obedecido às suas ordens? Se Ele te chamou para o seu corpo, você tem uma função ali. Amém? Cada um de nós tem uma função. A gente sempre lembra de 1 Coríntios 12, né? Do 12 ao 18, eu convido a vocês a lerem em casa, que fala do pé, da mão. Eu acho um texto muito interessante. E nesse momento, né, o pé está dizendo, se o pé disser, eu sou pé, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Cada um tem uma função, cada um tem um chamado. E cada um de nós tem que estar no corpo, inserido no corpo.
na sua função, a qual Deus chamou. Se a pessoa está na função errada, vai dar ruim. A pessoa tem que orar. Vamos orar, meus irmãos, pedir, Senhor, o que eu tenho que fazer na casa do Senhor? Às vezes, inicialmente, é limpar mesmo. Às vezes, inicialmente, é servir. E isso é uma benção, meus irmãos. Isso é uma grande benção. Amém? Então, procure o seu lugar no corpo. Eles organizaram ali o ministério antes da descida do Espírito Santo. Eu achei interessante isso. Não foi assim de qualquer jeito. Vamos esperar o Espírito Santo. Não. Ele entendeu que era importante que ocupasse aquele lugar. O corpo agora estava ali, o apostolado estava completo. O quarto ponto, nós vamos ver em Atos 2, Atos 2, 1, que fala assim, né? A descida do Espírito Santo, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia, esse é um outro ponto. Parece que é tudo parecido, né? Unânimes em oração, obedecendo à voz do Senhor, né? O que eles falaram, organizando a igreja, organizando o ministério. A igreja vai vencer depois, né? Mas organizando ali o apostolado. Os 12 apóstolos, que é o número de governo. Então, comunhão e união, mesmo parecer, mesma visão. Nós somos diferentes, mas temos um só Senhor. Amém? Quanto é importante nós estarmos reunidos. Nessa descida ali, foi física, né? Ali eles estiveram reunidos no mesmo lugar. Agora o Espírito Santo habita no nosso coração. Na nossa casa, a gente pode ter esse derramar do Espírito Santo. Aqui a gente pode ter o derramar. Mas é importante que estejamos unidos, meus irmãos. Estejamos reunidos no mesmo lugar. Vocês estão me entendendo? Amém? Porque nós não podemos estar dispersos. É isso que o Espírito Santo estava falando comigo. Às vezes nós andamos dispersos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. É preciso muita união e unidade para que nós possamos ver as maravilhas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu não vou falar sobre a descida do Espírito Santo, porque isso vai ser cenas do próximo capítulo. O pastor que vai pregar. Então, o quinto ponto e último eu gostaria de deixar com vocês é que nós precisamos também estar atentos às investidas do diabo. Perseverando no seu momento com Deus, no seu particular, que eu chamo de momento cappuccino. Por que momento cappuccino? Às vezes nem tem cappuccino, nem tem café, é em jejum mesmo, mas é um momento que você está ali para buscar o Senhor. Às vezes você vai tomar aquele cafezinho, você tem mais tempo, você senta ali, você se aparta, seja no seu quarto, um momento em que você vai se derramar na sua presença. Esse momento é muito importante. E o diabo, ele não quer que você faça isso. Não quer. E quanto mais o Senhor derrama a sua presença, quanto mais a gente busca a presença dele, quanto mais a gente visitado, mais ele fica enfesado. E ele vai querer roubar a tua paz, roubar a tua alegria. Isso aconteceu quando eu estava fazendo essa palavra. Foi um momento de alegria, de derramar na presença do Senhor. E uma presença maravilhosa, e de repente eu escrevi com alegria, os pontos fui lançando. De repente, 2 dias depois, eu falei, vou acrescentar mais 2 versículos, e cadê a minha pregação? Sumiu. Jesus amado. Então, eu fiquei tão triste, eu falei, meu Deus, eu estava tão alegre, eu estava tão feliz, eu estava jubilosa, e de repente eu não tinha mais. Claro, os pontos eu consegui reaver, mas eu entendi que o diabo ele não fica feliz. Não fica feliz quando você busca no teu interior. Chama até, né, a lei dos 2 altares. Né? Quando você busca no interior, o Senhor te levanta no exterior. Então, fora, né? Mateus 6,6. Pode botar ali, por favor.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Meu irmão, isso é muito importante, essa perseverança. Porque mesmo eles tendo feito em grupo, em igreja ali, depois foi formada a igreja, mas mesmo eles tendo feito com os irmãos, eles depois perseveravam sozinhos, porque eles já tinham recebido a palavra do Senhor, dizendo, entra no teu quarto. Eles também continuaram perseverando. Quando a gente vem à igreja, a gente vem cheio do Espírito Santo, para derramar o Espírito Santo. Muitas vezes a gente está vindo aqui, me dá, Senhor, me dá. E depois que o Senhor te der, você vai fazer o quê? Vai ficar bem gordinho e depois não vai derramar? Não vai derramar nas outras pessoas? Nós temos tido reuniões aqui maravilhosas, quarta-feira. Temos tido reuniões maravilhosas no sábado. Temos derramado o amor no coração dos irmãos. O Senhor tem sido maravilhoso, tem sido maravilhoso. Mas é importante a gente vir. Ali é o quarto secreto, é o momento cappuccino. Mas o da igreja também é importante. Como diz ali em Tiago 5, do 13 ao 18. Vamos ler? Tiago 5. Eu quero enfatizar o versículo 16. Fala assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Pode passar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Vamos continuar. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Isso é só um exemplo bem pequenininho de oração, né? Um exemplo de um milagre maravilhoso. Nós queremos ver. Você quer ver milagres? Eu quero ver milagres. Eu estou pedindo milagres. Eu estou pedindo parente convertido. Eu estou pedindo gente curada de câncer. Eu estou pedindo pessoas cheias do Espírito Santo. Eu estou pedindo milagres, porque nós precisamos ver milagres. Senão a nossa vida vira uma vida religiosa. Então, o diabo sabe que quando a igreja se coloca no quarto e quando a igreja se reúne em oração, ele está perdido. E por isso nós temos que fazer. Nós temos que fazer aquilo que o diabo não quer que a gente faça. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. E não aceite nenhum espírito de religiosidade. Existe, infelizmente. Nós estamos dentro da casa do Senhor, está tudo bem, está tudo direitinho, mas, na verdade, estamos como se apagando, sabe? Como se aquela chama se apagasse. Mas, olhando assim, está tudo ótimo. Então, lute contra o espírito de religiosidade. Você tem que manter uma comunhão com Deus diária, lembrando que Ele tem coisas maravilhosas para você. Amém? Deus quer renovar a nossa vida, meus irmãos. Deus quer renovar essa igreja, quer renovar a sua igreja. Nós temos que nos... Eu sei, isso vai acontecer, mas nós precisamos ser uma igreja. Eu quero fazer, assim, sei lá, um milagre, assim, uma reunião no Maracanã de diversas denominações. Não existe denominação, é a Igreja de Cristo. Amém? Fazer alguma coisa assim, e que o Senhor se manifeste. Quando a gente lê aquele texto lá, eu não pude ler, mas quando a gente lê o texto de 1 Coríntios 12, fala do pé,
da mão, eu falo sempre assim, né? Jesus não vem buscar um pé sozinho. Ele não vem buscar uma mão sozinha. Não vem buscar uma unha. Ele vem buscar uma noiva linda, maravilhosa, com pé, mão, com todos os membros desse corpo bem ajustado. Amém? Bem conectado. E não tem nada capenga, não. Vai tudo muito lindo para cima, para subir para esse banquete. Então, nós somos a noiva de Cristo. Vamos nos unir, vamos nos levantar agora, em nome de Jesus, se o grupo de louvor puder. Vamos fazer uma oração e pedir, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo desanimado, vamos nos levantar agora num clamor, meus irmãos, em nome de Jesus. E não vamos perder a oportunidade desse derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo quer se derramar. Mas você, nós queremos que ele se derrame? Talvez algumas manifestações maravilhosas vão acontecer e a gente não está muito preparado porque a gente está muito racional. A gente precisa se deleitar no Senhor, se entregar. Amém? Vamos nos entregar ao Senhor. Vamos pedir ao Deus que Ele possa realmente nos preparar. O pastor falou sobre jejum, depois nós vamos falar mais sobre esse tema. Aquele dia da vontade de sair jejuando no dia seguinte. Agora comece a sonhar, comece a colocar o teu desejo, o teu pedido de oração. Vai fazendo uma oração diária até domingo, amém? Até sexta-feira que começa as comemorações do Pentecostes. Vai colocando o teu pedido. Ai, Senhor, eu preciso disso, eu quero essa bênção. Mas não é só uma bênção material ou uma bênção física, que é muito bom. Glória a Deus. Quando a gente pede uma bênção, assim, Deus abre as portas, um aumento de salário. Deus quer muito mais para você, meu irmão. Deus quer te dar uma alegria que ninguém pode explicar. Que no meio da tribulação, no meio da dor, no meio da falta, da escassez, você está sorrindo. Aí a pessoa olha assim, essa pessoa é diferente. O que essa pessoa tem? Está sorrindo, né? No meio do diagnóstico negativo ali, ou positivo, para alguma coisa ruim, e você diz, e agora, Senhor? Mas a alegria vai te inundar, e a esperança vai te inundar. E é isso que Deus quer, amém? Que o Senhor possa usar nossas vidas, que nós possamos nos deixar usar, aleluia, Jesus. Vem enchendo o nosso coração, Pai, somos tão falhos, pedimos perdão pelas nossas falhas, muitas vezes pelo desânimo, muitas vezes por não acreditarmos que Tu estás ainda aqui, fazendo milagres. Muitas vezes vimos no passado algum milagre, vimos alguma coisa extraordinária, mas nós queremos mais do que estarmos vivendo o extraordinário de Deus. É dia a dia conservar esse momento. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor, é que eu falo agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Vai colocando agora diante do Senhor o que está impedindo de você fazer o que os discípulos fizeram aqui. Ficaram perseverantes, ficaram obedientes, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Vem habitar, não queremos só uma visita. Venha restaurar, Tu és adorado neste lugar. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Comece a permitir que o Espírito Santo invada o teu ser. Venha habitar, não queremos só uma visita. Venha desfrutar, Tu és adorado neste lugar.
neste lugar. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. E mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor. Glória a Deus, aleluia, é verdade, Pai. Precisamos da Tua glória na nossa vida. Precisamos, Senhor, daquele inundar da Tua presença, Pai. Aleluia. Que cada um de nós possamos estar buscando mais a Tua face, Senhor. Que possamos estar perseverando em oração. Possamos estar perseverando em buscar a Tua face no nosso dia a dia. Tira toda a confusão, tira tudo que vem impedir o nosso momento contigo, Senhor. Que ao acordar já tenhamos uma ansiedade boa de estar contigo ali, Senhor, um desejo do nosso coração. Porque a Tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, Senhor, a estar juntinho aos Teus pés, buscando a Tua face, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor. Abençoa o povo que também não pôde vir. Abençoa a Tua igreja no Rio de Janeiro, no estado, no Brasil. Abençoa a Tua igreja, todo mundo, Pai, em nome de Jesus. Que possamos estar cada vez mais ansiando pela Tua presença, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Aleluia. Que a Tua graça venha sobre nós. Aleluia, Senhor. Nos inundando, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Tem mais alguma? Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
para estar com você. Que seja inundado da sua presença. Aleluia, Jesus. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Mas nós não queremos só um pouquinho, nós queremos permanecer nessa presença, Pai. Oh, Jesus, que tu possas estar derramando essa semana um coração que está desejando mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que toda a igreja, em unanimidade, em comunhão, possa estar desejando um novo de Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar.